pela primeira vez. Estamos disponíveis no final para qualquer esclarecimento que pretenda. Nós hoje prestamos homenagem ao nosso patrono, que nasceu há 519 anos em Navarra. Navarra, em Espanha. Portanto, hoje é homenagem ao seu nascimento. Francisco Xavier, que se tornou missionário em serviço do Reino de Portugal, na altura do reinado de Dom Afonso III. Requisitado, ele foi cofundador com Inácio de Loyola na Companhia de Jesus, mais conhecidos como jesuítas. Os seus membros fazem parte da história do mundo, da civilização humana, e em Portugal em particular, mas teve uma ação preponderante na evangelização do chamado Oriente, a zona das Índias e Japão. E morreu às portas da China, não conseguiu chegar ao Império Chinês. E fica aqui a nossa homenagem, o nosso preito de gratidão, e por essa razão vamos ler uma mensagem sua, que faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12º, item 14. O tema deste capítulo é Amai os vossos inimigos, e a sua mensagem é a respeito do duelo. E diz o seguinte: que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que me exige, ou se não reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, censurar-vos-ão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facto do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho sente-se ferido, respondeis de modo acre, e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um dos seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai que lhe serviria de amparo? Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo as suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou na sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração acha-se magoado, sofre, mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, a afronta, qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um facto que, de falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. Há triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos, se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo.
Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Ela incide, sobretudo, um hábito que estava instalado à época, que era a reparação das ofensas através da violência física. Ela pode ser transportada também, podemos extrapolar, para aquilo que são as forças do pensamento, que na sombra da intimidade nós instauramos igualmente, instituímos verdadeiros combates com aqueles que nos rodeiam. E, portanto, aquilo que é o espírito da mensagem, dirigida à ação física para a reparação de faltas e ofensas, ela é perfeitamente aplicável igualmente ao uso do nosso pensamento, das forças mentais que utilizamos tantas vezes e que, apesar da aparência inofensiva, ela tem repercussões de facto permanentes sobre a nossa saúde mental, emocional e orgânica. Então, é perfeitamente atual a mensagem de Francisco Xavier, inserta no capítulo Amai os vossos inimigos, em comentário à máxima de Jesus, para que nós possamos agir também em conformidade do nosso mundo íntimo, na força que movemos através do pensamento e que dirigimos a terceiros. Portanto, bons pensamentos, bons sentimentos, é garantia de saúde. Então, nós pedimos licença, vamos dar início à nossa tarefa, procurando unir os nossos pensamentos em oração, dirigindo-os a Deus, a Jesus, e também hoje, já que nos encontramos em homenagem ao nosso patrono Francisco Xavier. Querido Jesus, querido Pai, Senhor da vida, agradecemos a oportunidade do reencontro nesta manhã em que nos dispomos, pelos bons propósitos que nos animam, a unir os melhores esforços em favor de todos quantos sofrem. E também por nós próprios, pelas nossas debilidades físicas, emocionais ou eventualmente mentais, necessitadas do Teu amparo e da Tua misericórdia. Pedimos assim, Senhor, a Tua presença, para que nos auxilieis nesta tarefa a que nos propomos, unidos em vosso nome, de colaborarmos para o bem-estar do grupo que se reparte entre os dois planos da vida, mas também da comunidade e do espaço onde quer que nos encontremos, onde quer que nos encontremos, e que sejamos chamados a operar. Envolve-nos, Senhor, com as bênçãos do Teu amor, e que a Tua paz possa alcançar os corações aflitos, aqueles que por uma ou outra razão, legítimas naturalmente, se sentem fragilizados e necessitados das Tuas bênçãos. Mas para aqueles, sobretudo, que perseguem ainda as iniciativas do bem, Mestre querido, estamos ainda longe de perceber a dinâmica da vida e como o vosso amor nos impele e espera de nós correspondência para a tarefa da ascensão moral e espiritual que nos está reservada, já que o destino da nossa existência é a perfeição, a plena saúde, a plena felicidade. Auxilia-nos, Senhor, na tarefa a empreender, para que nos momentos de maior fragilidade sintamos coragem para o enfrentamento das vicissitudes. Que a Tua paz, Senhor, e o Teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado. Bem, o dia da nossa... Este ano é o dia da nossa instituição, das Casas Francisco Xavier. O mês de abril é muito rico em efemérides no movimento espírita.
mas este ano em especial porque a nossa instituição comemora o 25º aniversário. E o dia da instituição que está consagrado é o dia 7 de abril, precisamente. Então, no dia 1 de abril de 1858, é o registro da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec. No dia 2 de abril de 1910, o nascimento de Francisco Cândido Xavier, médium espírita brasileiro com mais de 400 livros psicografados. Um fenómeno, enfim, incomum, raro, mas, digamos assim, um grande missionário das hostes do Senhor. No dia 15 de abril de 1864, o lançamento da primeira edição do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, de Allan Kardec. No 18 de abril de 1857, que é a data, digamos assim, que se oficializou a doutrina espírita com o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Depois, no dia 24 de abril de 1851, o nascimento de São Vicente Paulo, sacerdote francês nascido a 24 de abril de 1581, na Gasconha, em França. É autor da mensagem espiritual sobre a beneficência, incerta no Evangelho segundo o Espiritismo. Tal como aconteceu com Francisco Xavier, que aqui reportamos, reparem que estas são entidades que faziam parte do movimento da Igreja Católica, mas nem por isso Allan Kardec deixou de inserir as suas mensagens tão ricas e tão esclarecedoras na constituição da doutrina espírita. E hoje, mais propriamente, capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. É o capítulo que vamos continuar a estudar do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. É muito particular porque tem como premissa aquele diálogo de Jesus com Pilatos, quando ele, preocupado, lhe perguntou se ele era rei, no sentido mais humano do termo. E ele respondeu-lhe, meu reino não é deste mundo. E então é com base neste tema que vamos hoje trabalhar. E do capítulo 2, a vida futura, já foi trabalhado, hoje a realeza de Jesus, e depois vamos ter, para a semana, o ponto de vista e depois instruções dos Espíritos. Já conheciam esta lição? Ninguém conhecia? Então vamos lá. Então temos a realeza de Jesus. No item 4, que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Mas é ainda uma função, um título que tem muita importância ainda para nós. Quando ouvimos falar que alguém é rei, rainha, ou príncipe, ou princesa, que impacto é que isso tem em nós? O título. Que impacto é que tem? Alguém que está acima da média. Alguém que está acima da média. Alguém que está no topo do seu conhecimento, da sua arte, do que faz. Alguém muito importante. Muito bem. Mas a questão é, somos impressionados por isso ou não? Muito bem. Porquê? E se essa mesma criatura não fosse titular desse título, perdoem-me a expressão, mas a redundância, de nobreza? Se aquela pessoa não fosse rei, que impacto é que teria na nossa vida? Nenhuma. Então, o que nos impacta é o título, não é propriamente a pessoa. É ou não é? Muito bem.
Então vamos ver adiante. E essa era a preocupação de Pilatos. E foi por essa razão, sobretudo, que foi constituída a acusação a Jesus que o levou a Pilatos, para poder ser julgado e que o levou à condenação. Porquê? Porque as pessoas estavam preocupadas era com o título, com o poder temporal que aqui está. E esse é um problema que se mantém até aos dias de hoje, como nós já aqui reparamos. Se é rei, tem impacto em nós. É uma pessoa importante. Se não é rei, nem sei quem é. É ditador. É ditador. Não, nem conta. Nem conta. Nem conta sequer. Portanto, e esta aqui é a questão de fundo. Vamos ver agora, então adiante. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que pelo seu gênio ascende ao primeiro plano numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Portanto, não é um título nobiliárquico, mas é um título que permite destacar aqueles, como disse a Tatiana, está acima da média. Aqueles que influem no progresso da humanidade e para melhor entendimento e reconhecimento, nós atribuímos-lhe esse título. Então, é rei, como diz aqui, vamos ver. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Portanto, criaturas que se destacam pela sua genialidade nesta ou naquela área e que nós reconhecemos a sua capacidade, o seu gênio. E para destacarmos essa genialidade, atribuímos-lhe aquele título, mas não é nobiliárquico. É só para o nosso reconhecimento. Essa realeza oriunda do mérito pessoal consagrada pela posteridade não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Portanto, o que ele está a dizer é que o título que nós atribuímos para destacar alguém pela sua genialidade, que influencia o progresso da humanidade, portanto, pelo seu mérito pessoal, pelo seu esforço pessoal, pela sua genialidade, não tem mais importância do que a coroa nobiliárquica? Acho que sim. Sim. Tem, não tem? Mas não se esqueçam do que dissemos anterior. Está escrito. Como se costuma dizer, cátedra batida não é recolhida. Nós já dissemos aqui. Se é rei, tem impacto sobre nós. Se deixa de ser rei, passa a ser uma criatura invisível. Não é? Portanto, ser rei nobiliárquico tem um impacto em nós diferente do que ser rei dos filósofos, ou rei disto, ou rei daquilo, que são os que influenciam, de facto, o progresso da humanidade. Está certo? Já vamos ver mais um bocadinho adiante. Tem que ser por doses homeopáticas, senão causa um impacto muito forte e toda a gente foge. Então, vamos lá ver. Então, temos aqui esta diferença que é o reconhecimento da genialidade de espíritos encarnados ou desencarnados, que pelo seu conhecimento e pela sua inteligência, pela sua genialidade, nós reconhecemos essas capacidades que estão acima da média. Agora que impacto é que tem essa genialidade na nossa vida? A quem é que nós damos mais importância? Àqueles que de facto são estes génios, estas inteligências superiores, ou são aqueles que são de facto que pertencem à realeza dos homens? Acho que deveriam ser a estes. Não. Eu não estou a dizer isso. Eu não estou a perguntar isso. O que eu estou a perguntar, o que é que tem mais impacto para nós? Se é os génios, o seu conhecimento, a sua arte, ou é a coroa real, humana, nobiliárquica? Se estes fazem evoluir o mundo, e faz o que é bom para todos nós, portanto devemos reconhecer estes.
Não, eu não estou... Não é isso. Isso é uma questão posterior. O que eu estou a perguntar é o que é que tem mais impacto em nós? O que é que tem mais impacto? É aquele filósofo, é aquele artista, é aquele cientista, o rei dos médicos, ou dos cientistas, ou dos filósofos, ou é o rei aí de uma comarca qualquer? Eu, em mim, teria mais impacto. Não, não é teria. Eu estou a perguntar se tem. Na prática Qual? é humana. Diga. Na prática é humana, infelizmente. É humana. Muito bem, vamos lá ver mais. E que nós vamos descobrir porquê e qual é a importância destes detalhes. Qual é a importância destes detalhes? Porque esta questão está diretamente ligada àquele encontro e à pergunta que Pilatos faz a Jesus. Muito bem. Então, pelo que já ouvimos anteriormente, o impacto de uma coroa real, nobiliárquica, enfim, eu até gostaria também de lá chegar, mas não vou chegar. Mas não vou. Podem estar descansados que eu não vou ser rei nem príncipe, porque não estou na ordem de sucessão. Estou muito lá ao fundo da fila. Portanto, não vou ter essa hipótese. Mas, enfim, que dava jeito ao nosso ego, dava, não dava? Não é? Nós entrarmos aqui, sermos o rei, ou a rainha, o príncipe, ou a princesa. E agora, como é que nós chegamos lá? É que aqueles que nós reconhecemos como reis, filósofos, científicos, artistas, músicos, que influem no progresso da humanidade, como é que nós, porque é que lhe atribuímos esse título? Exatamente porque eles são geniais. Pelo mérito. Pelo mérito. Muito bem. Então, é pelo esforço próprio que desenvolvem em favor da humanidade. Como é que se conquista a coroa real? Nobiliárquica. Como? É sucessória. É sucessória. Então quer dizer que é por interesses e conjugação de esforços humanos. Não é por mérito próprio. Não é? Portanto, há uma diferença entre um título e o outro. Enquanto que porque reconhecemos a genialidade e a inteligência das criaturas, porque fazem e contribuem para o progresso da humanidade, e os outros que unicamente recebem por sucessão um título, a questão obrigados. Entre comas, mas estão obrigados. Então, vejamos esta diferença. A primeira é imperecível. A da genialidade, a da inteligência, por aí adiante. Enquanto que esta outra é joguete das vicissitudes. Portanto, a realeza nobiliárquica é fruto das conjugações de interesses humanos e das vicissitudes terrenas, que já vem desde há longo tempo. Quer dizer, são interesses do poder temporal que são negociados para se instituir aquele título a determinada pessoa e os direitos de sucessão. É bem verdade, para garantir esses direitos, há toda uma comitiva e uma comunidade em torno, próxima, íntima, que tem que se beneficiar também com o título atribuído àqueles para lhes garantir a perpetuidade e a ordem de sucessão. Não é verdade? Então, os benefícios não são só para aquele que resulta a coroa nobiliárquica dos interesses humanos, mas também a garantia da comunidade em torno, daqueles mais íntimos que terão de se beneficiar, querem retirar proveitos pessoais, garantindo a ordem da sucessão, a manutenção do título naquele grupo muito restrito. Seja filósofo ou não, seja cientista ou não, isso não está na ordem das preocupações e, portanto, pode inclusivamente ser um indivíduo desregrado, que o título vem encobrindo desde há longo tempo. Não é verdade? Muito bem. Então, são tudo conjugações humanas que garantem essa perpetuidade e esses títulos e essas condições.
Então, contrariamente aos outros. As gerações, vamos recapitular. A primeira é imperecível, enquanto que esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem. Portanto, aqueles que vêm a seguir, que são contemporâneos, ou que se sucedem aos tais reis da genialidade, aos reis da filosofia, da arte, os que ajudam, os que auxiliam ao progresso da humanidade. Portanto, esses e outros, como nós reconhecemos, vimos aqui o caso, por exemplo, hoje da homenagem a Francisco Xavier, mas poderíamos falar de outros mais. Escritores, filósofos, cientistas. Portanto, as gerações seguintes sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Mas a outra está garantida por interesses humanos. Não é verdade? A perpetuidade no poder e o uso do título a que está destinado. E, portanto, a diferença que se mantém. Esta, a terrestre, acaba com a vida. Portanto, o rei, o título, deixou de ser reconhecido posteriormente. A realeza moral, a genialidade, a capacidade moral dos outros, prolonga-se e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Esta é que é a grande questão. É o poder e a realeza terrena e a realeza espiritual. Ou mesmo é dizer-se o título humano e o título espiritual. Ora, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um testemunho de uma senhora, de um espírito feminino que foi rainha na Terra. E vem descrever as circunstâncias em que se viu envolvida do outro lado da vida. E então tem a coragem mesmo de revelar que do outro lado ela tinha que pedir a uma criatura a quem na Terra tinha sido uma pobre, sem qualquer visibilidade, portanto, uma pedinte, e a quem ela beneficiava. Agora, as posições inverteram-se. Porquê? Ora, vamos lá ver. Porquê é que as posições se invertem? Moralmente o outro estava mais elevado que a rainha. Muito bem. E elas invertem-se porquê? Porque aquilo que nos impacta não é propriamente o caráter do indivíduo. É o poder temporal. Então, lembram-se logo no princípio da nossa conversa? Ou ponho o filme atrás? Eu perguntei, o que é que nos impactava? A realeza terrena. Ora, isso significa que muitas daquelas pessoas que nós somos desde tenra idade, eu não queria dizer a palavra que é muito forte, mas permitam, eu vou pôr entre comas, a adorar aquilo que são as realezas terrenas, aquilo que é perfeitamente temporal. Ora, então nós o que desejamos, em boa verdade, é o benefício da realeza, dos títulos, do poder temporal, do poder humano, e não do poder real, que é o poder moral. Ora, isto já percebemos que é tudo uma inversão de valores. E o que significa é que, por esta razão, nós podemos viver N tempo ao lado de pessoas que nos acompanham, como familiares, como amigos, e não lhes atribuímos a devida importância, porque o nosso foco qual é? É o poder temporal, é o poder terreno. Então nós podemos ter ao nosso lado e conviver uma criatura de caráter incólume, sério, honesto, trabalhador, mas pobre, não é reconhecido por ninguém, não tem título nenhum, não aparece nas revistas, nem no programa do Big Brother, nem na televisão a contar e a chorar isto e aquilo, porque não é famoso. E não sendo famoso,
não tem qualquer importância. E as desavenças muitas das vezes acontecem porque nós não somos capazes de reconhecer o caráter, as virtudes daqueles que nos são próximos. Porque, de facto, aquilo que nos causa impacto não é o caráter do indivíduo. É o título da nobreza humana. Estão a compreender? E é por isso que depois, na espiritualidade, as posições invertem-se. Está certo? Estão a compreender? Então, muitas das dissensões, dos problemas que ocorrem, é, como é vulgar dizer-se, um erro de avaliação, de percepção que nós temos relativamente aos outros com quem convivemos. Então nós podemos ter uma pessoa muito séria, mas um caráter moral de elevado pendor, e não lhe atribuímos a importância necessária, nem o respeito devido, nem a admiração. Porque, em boa verdade, não é isso que nos interessa. O que nos interessa é a projeção da imagem que nos abre portas, independentemente do caráter. Ora, e o amor começa exatamente aí, a apreciar o caráter, a seriedade moral, o estatuto moral desta ou daquela pessoa, independentemente do seu estatuto social. Estão a compreender? Então, é esta a questão de fundo. E foi por isso que no encontro com Pilatos, ele fica logo preocupado em perguntar se ele era rei. Porque era disso que Jesus vinha acusado. Mas também Jesus não lhe podia mentir. Jesus não lhe podia mentir. E diz-lhe, o meu reino não é deste mundo. Tu dizes, tu és rei, tu dizes. Mas o meu reino não é deste mundo. E porquê que ele diz o meu reino não é deste mundo? Porque a conquista do reinado de títulos nobiliárquicos na terra conseguem-se com a espada, com a guerra, com as dissensões, com a violência. E não é pelo caráter. É por isso que esta observação do Evangelho se faz nestes termos e começa o texto exatamente para pôr em plano de destaque que nós reconhecemos o rei dos cientistas, o rei dos filósofos, o rei por aí adiante. Compreendem? São a mola do progresso da humanidade. E, em contrapartida, nós permanecemos tocados, impressionados pela imagem que projeta o título, que é o que dá glamour. É esse que as pessoas aplaudem, e nós gostaríamos também de andar na crista da onda. Feios ou não, não é verdade, nós somos todos bonitos, mas feios ou não, nós andávamos na crista da onda e toda a gente nos aplaudia, toda a gente se curvava, não é verdade? Então, é por aí, por estes pequenos detalhes, que muitas das vezes a nossa própria autoestima está em baixo. Porque nós focamos no exterior, ao invés de nos focarmos no interior. Somos criaturas de bem. Somos. Então é isso que nós devemos valorizar. Porque sabemos que hoje nós não somos assim. Nós estamos assim. E na criatura mais simples e humilde do estrato social em que nos encontramos, pode estar um verdadeiro e autêntico rei de caráter moral. Mas passamos de lado, porque não lhe apreciamos esses pequenos detalhes. Ora, e também não apreciamos as nossas virtudes. Somos virtuosos. Sabiam disso? Temos muitas virtudes. Porque normalmente se fala do orgulho e do egoísmo. Sim, mas também já temos virtudes. E é nisso que também nos devemos focar. Sem vaidade, mas com equilíbrio e bom senso. Para que a nossa autoestima possa valorizar aquilo que é importante para a vida. Porque tudo o
do interesse ou da importância que nos possam atribuir ou não pelo nosso estatuto social ou profissional são meras questões temporais, porque tudo passa. E é por isso que Jesus, diante de Pilatos, está absolutamente tranquilo, porque ele sabe que a passagem pela terra é breve para todos nós. E a realeza autêntica, nós vamos encontrá-la do outro lado. E vamos-nos confrontar com a nossa própria essência. Portanto, no mundo, aqui, tudo é temporal e provisório. Logo mais, confrontar-nos-emos com a realidade que somos, nós e os outros. É por isso que a rainha foi muito humilde em vir deixar essa página, esse testemunho corajoso e asseverar que agora tinha que pedir na espiritualidade àquela criatura infeliz e pobre que lhe passava à porta e a que ela devia dar um pão seco por semana para matar a fome. E os papéis inverteram-se. Então, a função da doutrina espírita é transmitir-nos esta realidade e manter-nos focados naquilo que é importante para a vida, quando dizemos para a vida do espírito, sem dúvida, porque é isso com que queremos confrontar um dia quando chegarmos ao outro lado, após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é mais poderoso rei do que os potentados da terra? Sem dúvida que é. Sem dúvida que é. Mas nós não podemos e temos que deixar eventualmente de ver Jesus como o príncipe dos milagres. Porque não há milagres. Mas como o príncipe, o rei do caráter. Que é isso que é fundamental. Que não seja essa a referência da mansuetude, da honestidade intelectual e moral, portanto, da paciência. Todos esses valores que nós devemos perseguir estão ali em Jesus. E é por isso que nós devemos estar focados em Jesus. Não para lhe pedir milagres, porque ele não os faz, mas para nos dar coragem a seguir os seus próprios exemplos. E essa era a grande diferença entre Jesus e Pilatos e os homens daquele tempo. Porque os próprios doutores da lei, que eram os que dominavam o poder de então, da comunidade judaica, eles aguardavam o Messias. E para os judeus, o Messias ainda não chegou. Para os judeus, o Messias ainda não chegou. Então, mas como é que é isso possível? Se os textos antigos, sagrados, anunciavam a vinda do Messias, que ele, de facto, chegaria e que libertaria a nação de Israel. Mas libertaria de quê? Do poder terreno? Não é essa a função de Jesus. Mas libertaria dos grilhões morais que não tinham e que era das imperfeições morais que tinham e que precisavam de superar. Ora, o que acontece é que Jesus nasceu fora do contexto que eles esperavam, porque eles aguardavam de facto que a criança que nascesse no seio restrito daquela comunidade, que desde cedo ia ser instruída para agir de acordo com os seus propósitos, que eram humanos, não eram divinos. Ora, Jesus nasce fora do contexto e como tal foi rejeitado. E como diziam à boca corrente que Jesus era o rei, era o Messias anunciado, e como ele não se aproximou e não se integrou naquele grupo corrupto que Jesus fez, até menção disso, ora, ele tornou-se um inimigo. E como tal, como era hábito naquela época, era preciso abatê-lo. E como não tinham poder para isso e não queriam enfrentar a fúria do povo, remeteram para Pilatos essa decisão e esse poder, esse julgamento. E é por isso que Jesus chega a Pilatos e é confrontado com essa situação. Pilatos, ele vem acusado como rei e apresenta-lhe uma figura humilde, com uma túnica, umas alpercatazitas, uns pés sujos de poeira, e ele entra por ali, já todo
enfim, todo combalido com o esforço, com a fome e sede que já tinha, as preocupações que tinha, e ele fica admirado. Deve ter pensado, rei. Pois, naquela época, ser rei, ele fazia-se acompanhar de uma comitiva pomposa, e logo ele de coroas, isto e aquilo. Ele está num campo absolutamente oposto, e ele fica chocado. E por isso ele pergunta, tu és rei? E ele diz, tu o dizes. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus homens bater-se-iam ter o título para alcançarem o poder terreno. Mas não. Por isso Jesus estava perfeitamente tranquilo. O seu impacto foi de tal natureza em Pilatos, que Pilatos, de acordo com aquilo que lhe era possível, com a sua inteligência, enfim, e dentro da sua astúcia, da sua sagacidade, pretendeu, de facto, anular todo aquele processo, mas não lhe foi possível, porque ele estava preso a interesses escusos com os doutores da lei, que o povo não sabia, mas que eram interesses, enfim, dos mais variados, e, portanto, ele não se podia opor, não podia rechaçar aquele processo, sob pena de ser acusado junto do imperador de ter sido um pusilânime, um covarde. Ora, então, apesar de tudo, ele corre esse risco. Ora, resumindo e concluindo, então, a grande questão de fundo é a realeza humana e a realeza espiritual. Aquilo que são as ilusões próprias do mundo terreno e aquilo que são as realidades do mundo espiritual. Ora, na realidade humana está implícita a falta de fé, a falta de conhecimento da realidade espiritual. A doutrina espírita traz esse esclarecimento, traz esse amparo, dá-nos conforto. Mas porquê? É uma tese filosófica? Não, de jeito nenhum. São os espíritos que, através das faculdades mediúnicas, dão testemunho e assenta em todas essas revelações a doutrina espírita. Por isso Kardec denominou-a como doutrina dos espíritos, porque ela assenta nas revelações dos espíritos desencarnados, que agora vêm dar testemunho de que já aqui viveram, partiram para o lado de lá, e as circunstâncias em que se encontram são o resultado das suas ações enquanto na vida terrena. Ora, para nós espíritas, que temos fé, uma fé raciocinada, importa colher esses ensinamentos e ter, de facto, em Jesus, a referência primordial para as nossas vidas. Mas, volto a dizer, não esperemos de Jesus um espírito milagreiro, mas antes um mensageiro dos valores que são imperecíveis e intransferíveis, e são eles que nos garantem uma realeza do outro lado da vida. Então, meus bons amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, é fundamental que tenhamos em conta esta realidade, ou as duas realidades, humana e espiritual. Mas aquilo que nos importa, sobretudo, é o caráter das pessoas. Independentemente do estatuto humano que tenho. Li há pouco tempo uma obra espiritual, em que um jovem do outro lado foi chamado a integrar uma classe, uma turma de ensino, porque ia ser integrado para estudar, e a pessoa a quem ele foi encaminhado para o integrar nessa classe, ele ficou surpreendido. Era um espírito já jovial, mas remoçado. Ele disse, estou a conhecê-lo. Pois deve estar a conhecer, eu sou fulano assim assim. Não me diga, é verdade. Quem era?
era o porteiro do prédio onde ele tinha vivido. E ele ficou assoberbado. O espírito apresentava-se numas condições que ele jamais imaginaria. E ele, creio que o nome é Celso, mas você, como é que você está nessa posição se você era ali o porteiro, que praticamente ninguém lhe passava importância nenhuma, você andava ali com a esfregona na mão, para trás e para a frente? Havia muita gente que, de facto, até cumprimentar gostava. Mas eu escolhi esta experiência que eu tinha necessidade de passar por uma experiência semelhante para me ressarcir de débitos do passado. Contudo, e ele naturalmente saiu vitorioso, isso não lhe anulou o seu estatuto espiritual e moral. Veja-se, a acrescentar aquela mensagem que falamos da rainha, este é um testemunho muito mais recente em que nós somos confrontados com circunstâncias da vida e por, enfim, as ilusões próprias do fator humano e social, deixamos de apreciar o caráter, a idoneidade moral de pessoas que vivem a nosso lado e estamos focados naquilo que são as aparências do mundo. E quando chegarmos ao lado de lá, tenhamos conta disso, as realidades são completamente diferentes e as posições podem se inverter. Então, pergunto se há alguma dúvida relativamente ao tema. Ficou suficientemente esclarecido? Sim. Muito bem. Então, nós vamos pedir licença para encerrar o nosso trabalho da manhã. Vamos nos unir em oração. Encontrar em Jesus o foco que colocamos no centro da nossa tela mental. Com a nossa fé, a figura de Jesus ocupa o centro da nossa atenção. Deixamos-nos envolver pelas energias e vibrações do excelso coração. O seu amor infinito por todos nós. Todo o ambiente encontra-se envolvido pelas vibrações divinas, pela projeção mental dos benfeitores que aqui se encontram, acercando-se de cada um dos presentes, envolvendo-os nas melhores vibrações. Pai de infinita misericórdia, sentimos-nos infinitamente gratos pela vida e apesar das vicissitudes, eis-me, Senhor, cientes da beleza e da dinâmica da vida. Pedimos perdão pelas nossas fragilidades morais, pela nossa fraqueza diante do trabalho que nos compete realizar de aprimoramento, de superação das nossas limitações morais. Dá-nos coragem, Senhor, alegria, vontade de vencer, porque no retorno à espiritualidade desejamos, Senhor, possuir créditos e méritos para integrarmos as comunidades de paz e harmonia. Lembramos todos quantos se encontram
debilitados, física ou espiritualmente, para que os acompanhes, para que os ampares. Ilumina os nossos melhores propósitos, Senhor, para que possamos ir ao encontro daqueles que nos tutelam, os benfeitores espirituais que nos inspiram e que nos encorajam a vencer as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mestre amado, lembramos, Senhor, as crianças, os jovens, os idosos, os toxicodependentes. Lembramos, Senhor, os suicidas. Esses nossos irmãos que em sofrimento profundo na espiritualidade procuram socorro para os seus enganos. Mas também, Senhor, os toxicodependentes, nossos irmãos, fragilizados e necessitados da envolvência espiritual que projetamos, para que a sua mente se aquiete e, sobretudo, para um caso e outro, tenham fé em Deus, foco em Deus, porque Deus é a infinita misericórdia, amor eterno, e Ele deseja a nossa reabilitação. Jamais punirá as nossas faltas, já que aguarda de nós o esforço que nos é devido para a superação das nossas limitações. Tenhamos todos coragem, ânimo para vencermos as nossas fraquezas, porque logo mais entraremos no reino dos céus, em comunhão com aqueles que nos são caros, os nossos afetos, que nos precederam no retorno à espiritualidade. Mestre querido, para este grupo que se reúne, cantamos glórias ao vosso amor e à vossa misericórdia. E abençoa, Senhor, toda a humanidade e todos aqueles que trabalham, esforçam-se em favor do bem e do progresso da humanidade. Devem ser eles, Senhor, a nossa referência. Muito obrigado. Que a tua paz e o teu amor permaneçam connosco.